Olá pessoal, no podcast de hoje, nesse momento, aqui no nosso Amigovski, que é o podcast de Edmilson Migovski, eu estou com José Carlos Diniz, é médico cardiologista, com mais de meio século de experiência, formado pela UFRJ, a mesma casa onde me formei em medicina, e a conversa vai ser medicina, o que mudou nesses quase meio século, que deveria ser preservado, tá bom? Você não perde para esperar. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Pois é, José Carlos, um prazer enorme estar com você, José Carlos Diniz, médico cardiologista, formado pela ainda Praia Vermelha, né? Praia Vermelha. Pela UFRJ. Infelizmente foi um prédio que foi destruído. Um absurdo. É um absurdo, né? Essa é a questão desse país que não se preserva a memória. Uma coisa... Nós lamentamos profundamente isso. A nossa turma é uma turma diferenciada. Sim. A turma FNM 69. Diferenciada porque, talvez até pela situação de destruição que passou o prédio, pela perseguição, pelas dificuldades, enfim, que nós passamos, nós tivemos um trote muito violento e nós abolimos o trote. Olha só, é que hoje não pode mais fazer isso. Naquela época, os trotes eram muito fortes. Existia a corda em que nós éramos amarrados em fila, levados até a Praia Vermelha, nós estávamos ali na Praia Vermelha, molhava-se na água do mar, rolava na areia, e era uma cena... Íamos para casa, quer dizer, todos sujos, batom quebrado dentro do ouvido, as meninas eram coisas inimagináveis nos dias de hoje. Nós, então, a nossa turma ficou muito unida e nós abolimos o trote. Temos um amor por aquele prédio, um amor por aquele prédio, pela toda a história que nós passamos durante a Revolução, que nós fomos expulsos do prédio, corredor polonês, coisas marcantes. Não aceitamos a ida lá para o Fundão, já estávamos quarto, quinto ano. Então nós ficamos pela Santa Casa, pelos hospitais. O que eu gostou do Fundão, se salvo engano da minha parte, ele foi aberto mesmo só nos anos 80. O total sim, mas já tinha atividade. Já tinha atividade. E a turma ficou tão unida, deixando de falar de coisas feias, a turma ficou tão unida que passou a se reunir inicialmente de 5 em 5 anos. Não, depois não. Todos os anos. Vocês se formaram em quantos nessa época? A turma eram 180, mas muitos se perdem, muitos saem. Eu não tenho certeza do número, mas em torno de 160 por aí. Isso. Eram turmas grandes. A minha turma já era uma turma de 80 ou 100 alunos. Já era bem... Talvez, por semestre, tua época era por ano, né? Era por ano, mas talvez 60 seja muito, talvez bem menos. Eu não me recordo. Não tem problema. O que você hoje, com 54 anos de formado, como é que é o José Carlos Diniz hoje e como é que era o José Carlos Diniz de 40 anos atrás? Ou de 40 ou de 50 anos lá atrás. Quer dizer, nós começamos, como se começava naquela época, com muitos sonhos, com muita garra, com muita vontade, com muito altruísmo, vontade de resolver o mundo. Nós saímos achando que íamos resolver tudo, né? E a vida nos desilude. E talvez seja a medicina a profissão em que mais se ri e mais se chora. Porque ela mexe com o sentimento, ela mexe com a humanidade, ela mexe com o ser humano mais no seu âmago. Quando você fala que mexe com o ser humano no seu âmago, você fala do ser humano médico ou a pessoa que é tratada por esse ser humano ou as duas coisas? O médico. O médico. O médico. Você está analisando a pessoa do médico. Do médico. Tá. São três coisas. Ele tem que ter, no relacionamento com o paciente, ele tem que ser uma pessoa especial. O médico é uma pessoa especial. Porque ele se interessa por alguém que ele nunca viu. Não é parente, não tem nenhuma relação. E ele faz de tudo para ajudar aquela pessoa. Então, deveria ser do ser humano
médico humano, esse espírito de solidariedade, de empatia, de compaixão, de auxiliar o próprio. Você acha que mudou muito esse jeito? Mudou muito. É. Eu acho que hoje não é mais assim, certamente. Você acha que a questão da especialização, né? Porque hoje você tem aquele ortopedista que é especialista na mão esquerda, na mão direita é outro. Ou aquele urologista que é especializado no testículo à direita. E assim vai. Você acha que essa segmentação do ser humano fez com que ninguém cuidasse dele como um todo e isso se perdeu um pouco? Eu acho que isso ajuda. A superespecialização ajuda. Mas eu acho também que o excesso tecnológico e a rapidez da informação desvirtuaram um pouco a coisa, né? Na faculdade, não é dado ênfase ao relacionamento médico-paciente. Hoje eu acho que se perdeu muito isso. E acaba que, infelizmente, eu sou professor da UFRJ, como nós comentamos antes, eu sempre passei isso para os meus alunos, né? Hoje estou um pouco distante da sala de aula, por questões meio que políticas, né? Estou no exílio agora, coisas da vida, mas assim, eu sempre fui aquele professor que dava exemplo, e tem depoimentos bem legais dos alunos que diziam, não, professor, o senhor acolhe, o senhor é uma pessoa que respeita. Eu tinha esse comportamento de respeitar, e acho que é importante esse respeito pelas pessoas. Mas você acha que isso mudou muito hoje em dia? Mudou muito. Há um artigo de um professor da Faculdade Federal do Ceará, sim, chamado João Macedo Coelho Filho. Tá. A essência perdida. E ele fala muito bem, o artigo é espetacular, sobre esta perda, sobre a questão do relacionamento médico-paciente, que mudou. Mudou porque mudou a tecnologia, mudou porque a rapidez da informação. Você não pensa no outro, assim, você quer... essa doença é tal, é isso aqui. Sabe, ficou uma coisa muito mecânica, não está sendo valorizado nas universidades, né? Eu acho que se perde um pouco, perde muito, aliás, a essência do médico, que é a empatia, que é o compromisso com o paciente. Você acha que essa relação que vem sendo intermediada pelo convênio contribuiu para esse tipo de comportamento? Eu pergunto sempre, de quem é o paciente? É do plano XYZ ou é do doutor fulano de tal? Exatamente, de quem é o paciente? E a pessoa, quando perde aquele plano, aquele médico corta, ele troca. Ele é seu amigo enquanto você lhe oferece o plano. Você, infelizmente, doutor, o senhor não tem mais o meu plano. Não há mais o relacionamento que existia antes, a figura do médico. É meio paternalista, eu sei, mas sim, existia isso porque a base disso era a confiança. Não é necessário. Aquele médico de família, antigamente, que ia na tua casa, tomava um cafezinho, comia um bolo de fubá. Exatamente. Hoje você substitui isso por uma coisa chamada telemedicina. Eu tenho uma opinião muito particular em relação a isso. Eu acho que isso é uma falácia. Porque a telemedicina só existe em pouquíssimas especialidades. A psiquiatria, talvez, um pouco da psicanálise, talvez, mas o cardiologista não pode fazer telemedicina. Não, claro. Como é que eu vou ver a pressão? Como é que eu vou auscultar? Como é que está a tua urgência jugular? E o fígado cresceu, não cresceu? Tem edema? Eu não tenho os dados. Sim. E hoje, cada vez mais, por causa até mesmo desse afastamento, eu vejo isso nos pacientes. E para lembrar aquela história do... Você se lembra desse personagem de Jô Soares, que ele era médico? Sim. E ele tinha um estetoscópio que era enorme, ele tinha medo, né? Ele disse, eu sou derma, né? Aí pegava assim... Eu sou derma. Para deixa ficar distante. Exatamente. E era uma coisa caricata, né? Mas que hoje em tem dia, um fundo de verdade. Quando você, hoje, você tem que, da minha área pelo menos, você tem que botar a mão no paciente. Você tem que examinar. Sim. Os princípios
né? Da anamnese, continuam os mesmos. Inspeção, palpação, não temos talvez percussão, ausculta e contemplação, que era o último. Né? Então, isso se perdeu. O que o senhor tem? Tal, mas não se perguntou Claro. qual era a vida dele. Qual é as doenças patológicas, a história patológica pregressa, a história familiar? Eu lembro agora de uma moça que me mandou assim, uma mensagem. Deixa eu te mandar essa mensagem assim. A minha tia, ela falou, tem 81 anos de idade e estava assim com problema, fui no médico, o médico disse que está com depressão e medicou esse remédio. Ela está tomando para dormir, que ela dorme muito bem, está... Tomar um remédio para dormir que ela não precisa, remédio para depressão. O que você acha? Eu falei assim, olha... Como é que está o estilo de vida dessa pessoa? Como é que está a atividade física? Como é que está a alimentação? Como é que está a interação? Será que há necessidade de fazer um antidepressivo ou há necessidade de fazer essa intervenção? Mas é muito mais fácil você medicar do que você conversar. Lógico. Né? O mais fácil é dizer que seja melhor para o paciente. Gastar cuspe. Tem que conversar com o paciente. É comum. No consultório, o paciente diz assim, doutor, gostei muito, sabe por quê? Eu já fui a vários médicos para ver o que eu tenho. O senhor foi o único que me examinou. Eu falei, mas não tem outra maneira de fazer. Me faz lembrar uma história que eu fiz pediatria há muito tempo. E aí eu, obviamente, fazia perímetro cefálico, torácico, abdominal, aferia a pressão arterial da criança, porque 3% das crianças são hipertensas, e se você não verificar a pressão, você não vai saber. E tem que ter um manguitozinho. Tem que ter uma aparelho de pressão específico. Aí eu medi a cabeça da criancinha, anotei, e a mãe ficou me olhando. Aí eu peguei, olhei, tudo bem, tudo normal, conversei. No dia seguinte, essa mãe entra na sala, em prantos, no meu consultório, em prantos, assim, doutor, o que o senhor viu na cabeça do meu filho? Eu não vi nada. O senhor mediu por quê? Faz parte do exame médico pediátrico medir a cabeça. Mas nunca fizeram isso com o meu filho. Ele assistiu 1 ano e meio. Então, vai a isso. As pessoas estão perdidas, desorientadas, né? E as pessoas não verificam, não avaliam o exame. O mais importante, a meu ver, no paciente é a história que ele traz. E a história não é só ele, é o contexto. O universo dele, família, hábitos de vida, etc. Você tem que ver isso tudo. Tem que ver. Porque aí você vê o que esse camarada é. E não é através, a meu ver, de telemedicina que você vê isso. Como é que eu vou dizer se você tem insuficiência cardíaca direita, esquerda, congestiva, que grau é, olhando para ele através do telefone celular? A telemedicina acho que é uma ferramenta excelente para o follow-up, para o acompanhamento, para ajustar medicamento, faz isso, faz aquilo, uma orientação. Agora, como primeira consulta, e muitas vezes única, acho que deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. O pessoal da psicologia, o pessoal da psiquiatria, podem se beneficiar com isso, sim, porque é diferente e eles podem conversar, mas está incluído nisso, talvez não tenha o exame físico, mas a conversa é hipertrofiada. Ele vai saber de pais, de família, de doenças passadas, ele vai formar a opinião dele sobre essa pessoa. Então, na conversa, ele pode resolver. Agora, aquele que é o clínico, que depende de exame físico, ele vai conseguir nada. Há uma outra coisa. Você falou aí dos convênios. O convênio trouxe para você... O médico ficou preguiçoso. O médico não gosta de lidar com números, não gosta de lidar com contabilidade. Entrou e saiu, e tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Ele quer atender, ele quer fazer o mistério dele, ele quer operar. Então, chegou o convênio e disse, então faz o seguinte, não precisa se preocupar. Eu te mando os doentes. Legal, gostei dessa. Eu mando os doentes para você, eu faço propaganda para você, mando um livro para todo mundo, né? Eu te boto no alto, cara. Bom, eu só vou te pagar isso. Pouco, mas tá bem, é mais fácil, deixa estar. Se eu mudar de cidade, você leva o convênio junto. Puxa, legal, gostei. Mas tem a contrapartida, né? Tem a contrapartida que você tem que andar rápido na consulta. Se você ganha pouco,
Aumenta, vai no atacado, né? Você tem que fazer atacado. Você tem que atender mais. E aí atende tudo. mal. É. Você tem que tentar lucrar, atendendo mais, fazendo pior o seu mistério. Depois você é mal remunerado, aí você reclama. Aí você começa a burlar o convênio. Exames complementares. Você começou a baixar o seu nível. Você está diminuindo a sua consciência, está sendo sua ética, né? A sua ética. Está mais permissivo, está começando a andar num caminho perigoso. Já começa. Você tem, além de mais, o convênio te traz outros males. A burocracia, as glosas. Você começa a vê-lo como inimigo. E começa a tirar dele o que você pode. Estabelece uma relação de desconfiança, o que é o contrário do que se quer na relação médico-paciente, que é de confiança, responsabilidade, comprometimento. Nessa prática médica atual, o cliente acha que paga muito pelo plano de saúde e o médico acha que recebe pouco. Você acha que a conta é por aí? Eu acho. A percepção que eu tenho é essa. Nenhum convênio paga aquilo que você acha que merece. Hoje em dia o convênio está pagando quanto em média? A tabela da MB é o quê? R$100? Em torno de 100, menos de 100. R$100 mais a glosa, mais mais contador, o tempo que você leva, mais o imposto que você paga, mais o INSS, mais a manutenção do consultório, a secretária, o telefone, o imposto de renda. Ou seja, se uma pessoa atender o paciente em 1 hora, ele não vai... É impossível. É impossível. Eu tenho histórias de pacientes que disse, o médico não olhou para mim. Ele estava sentado, eu disse o que era, ele escreveu e me entregou. Me faz lembrar uma outra história, Diniz. No posto de saúde que eu trabalhava, em Padre Miguel, o paciente entrou, o médico, de cabeça baixa, escrevendo, e aí virou a paciente e falou assim, doutor, nem acabei de falar, isso já está me passando a receita? Não, a sua está pronta aqui, ó. Essa aqui do próximo que vai entrar. Essa foi uma piada. E a outra piada foi que ele atendia de cabeça baixa, isso é verdadeiro. E correu a história dizendo que ele era incorporado. E ele ficava, além de escrever muito mal, ele fazia assim. E aí a clientela dele começou a aumentar, não pela competência, sim pelo misticismo que cercava aquele cidadão. E ele ficou chateado, ele mudou a estratégia, tem que começar a olhar. Esse mesmo cidadão falou assim, Migovski, isso está errado. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar a cadeira do paciente. Mas por quê? Não, para atender em pé, imagina aquela mãe com a criança no colo. É desumano, né? Mas se é história antiga, eu tenho muitas. Eu me lembro de um que sujava a cadeira do paciente. Gente, para ele não sentar. O paciente olhava a cadeira suja com sangue, qualquer coisa, ele não sentava. Que absurdo, gente. Esse tipo de relacionamento... Horrível. Ele te diminui, ele te nivela por baixo. E bota os médicos todos no mesmo saco, né? Exatamente. O médico é conhecido. Dizia um de triste memória ministro que médico é igual sal. Barato, branco, encontra em qualquer lugar. Isso, eu acho, é um mal da nossa preguiça, que nós aceitamos os convênios para nos tutelar. Não há instituição, conselho, eu fui de Conselho Regional de Medicina, sindicato. Há, inclusive, no conselho, uma comissão que cuida dos honorários médicos. Acho que, não sei qual foi, você é conselheiro atual ou foi? Eu fui. Foi. Não sei qual foi a gestão sua. Assim, tinha uma época que tinha muita gente vinculada a um plano de saúde que havia, para mim, um conflito de interesse grande ali. Mas é lógico, foi depois de mim. Havia um conflito de interesse, ou seja, a pessoa não vai lutar contra... Isso foi depois de mim. Aliás, o convênio de Unimed. Era o conselho.
porque determinadas pessoas juntaram as coisas. Sim. Né? Sim. Você me dá uma mão, eu te dou outro lado e pronto. Acho que foi um grande conflito tristíssima memória, porque levou um dos grandes convênios, eu fui um dos fundadores, a estar na situação terrível que está hoje. Que é Sabe que eu tenho um convênio, eu pago, mas um convênio que eu acho que para mim é a melhor relação que tem, que é aquele pagamento, aquele convênio que te dá direito à internação. É o meu. Porque assim, o que te leva à falência não é uma consulta médica. Não é uma consulta. O que te leva à falência é uma terapia intensiva. E aí você tem hospitais fantásticos e que você pode contar com os hospitais fantásticos, com contas vultuosas, que vai ter o seguro para te pagar. E o médico eu escolho, eu pago, eu vou. O médico é meu, não é do convênio. Né? É claro que eu tenho vários bons alunos que passaram pelas minhas mãos e que me atendem de uma forma de cortesia, como era antigamente, né? Antigamente. Você não cobrava de outro médico. Não. Hoje em dia mudou a coisa. Hoje em dia até tenho muitos colegas que não me cobram consulta, obviamente são pessoas qualificadas e que não me cobram, eu vou lá e prestigio, obviamente, e dou espaço nos meus meios de comunicação e falo bem, porque tem que falar mesmo, porque são pessoas boas. Então eu tenho bons médicos, mas mesmo que eu não tivesse, eu pagaria, porque você vai pagar a consulta quanto? 400, 500 reais? Não é barato, eu sei, para boa parte da população, mas é um valor interessante. Não vou morrer porque paguei esse valor. Mas se eu fosse pagar 4 mil, 5 mil reais por dia numa internação, aí vai à falência e você vai ter que vender tudo para poder pagar depois de um mês e meio, 2 de hospital. É exatamente o mesmo convênio que eu e minha esposa temos. E que eu usei nunca, mas ela já usou várias vezes, infelizmente, com muito bom. Eu não quero, exatamente isso que você falou. Eu estabeleço o relacionamento médico-paciente com quem eu gosto, com quem eu confio. Claro. E escolho o hospital por hotelaria para ter um maior conforto. Acabou-se. Essa é a boa solução. Mas os convênios foram um mal que nós abrimos mão do nosso esforço, da nossa batalha, para ter mais fácil. Chegaram muitos pacientes, mas a cobrança foi: tem que ficar pouco tempo, porque eu vou te pagar só pouquinho. Gente, mas pouco não tempo... pode pedir tantos exames, você tem que pedir menos exames. Mas o próprio setor público é assim. Eu lembro desse mesmo posto de saúde que eu dei esses exemplos, que era em Padre Miguel. O que eu fazia? Como eu fazia pediatria, eu juntava aquelas mães, eu tentava juntar as puericulturas no mesmo dia. E aí, como as perguntas se repetiam, eu pegava, fazia uma consulta em geral. Aí batia papo, até porque uma ensinava a outra, dizia assim, você trouxe aqui para disso. Aí eu explicava, pá. E depois todas saíam e eu ia entendendo uma a uma para falar da particularidade e não ficar expondo coisas uma da outra. Mas era legal, porque aí até eu brincava assim, dizendo, você viu as pessoas que tinham uma queixa mais concreta, que eu falei, olha, depois a gente conversa lá numa forma privada, você viu qual era o leite que estavam tomando? A leite artificial. Aí eu reforçava o leite materno. Era legal, mas eu fui chamar a atenção, porque aquilo não estava no projeto, não estava no plano, não sei o quê. Então, essas pessoas não queriam isso, não queriam que atraísse a clientela para o posto de saúde. Queria que quanto menos você atendesse, melhor era, porque você não dava trabalho para outras pessoas. Como eu disse, nos meus 80 anos de vida, eu vou citar 2 coisas. Você tem 80 anos de idade hoje. Ainda trabalhando. Por necessidade, nem porque gosto. Você gosta? Claro. E eu tenho um filho médico, cardiologista, que me dá um grande orgulho pelo trabalho dele. Muito bem reconhecido. Há muitos anos. Seu filho tem quantos anos de idade? 49. Há muitos anos, logo que comecei, eu fui trabalhar numa casa de saúde em Paragambi. Sim. Casa de Saúde Doutor Eiras. Sim, é psiquiatria, não era? Eu era o clínico do pavilhão. Ou era paciente? Não, ainda não. Nessa época não.
Clínica Casa de Saúde da Toureiras, eu era clínico do pavilhão São Miguel II. Muitos pacientes internados lá? Muitos. Eram vários pavilhões enormes. E o meu compadre, meu amigo de fé, Bruno Salésio, era o psiquiatra desse pavilhão. O pavilhão São Miguel II era um pavilhão de fim de linha. Alcoólatras, Alzheimer, esquizofrênicos muito sérios. Era um pavilhão de fim de linha. Tanto o Bruno quanto eu viemos da mesma época. Nós tínhamos a ideia do altruísmo e nós tínhamos a ideia de ajudar as pessoas. Nós ficamos horrorizados com a situação do pavilhão. E nós fizemos uma revolução no pavilhão. Primeiro que não tinha janelas. Nós conseguimos, com os comerciantes na área, colocar basculhante em tudo. Conseguimos ventiladores de teto. Conseguimos cobertores a mais. Descobrimos que certos pacientes tinham habilidade. Então, 2 ou 3 pintaram as camas, nós conseguimos as tintas, eles pintaram as camas todas. O outro tinha habilidade. E tinha um que só dizia uma coisa. Fez terapia ocupacional. Ocupacional. Antes dela existia. Ele só dizia assim, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Só falava isso. Mas ele não se dava com ninguém. Mas os pássaros quase que o procuravam. Ele tinha uma habilidade com passarinhos. E apareceu uma arara. Alguém trouxe uma arara muito mal. Toda inflamada, as penas na muda, ela é ruim. E ele ficou apaixonado pela arara, nós deixamos ele tratar. Nós dávamos o remédio, ele tratava. A arara ficou linda, chamava-se cocota. E ela voava, e só pousava nele, era uma coisa linda. E começamos a trazer gaiolas e passarinhos. Então aquilo era lotado de passarinho que caiu do ninho na tempestade e ele dava comida na boca. Enfim. Pronto. O pavilhão passou a ser... Nós passamos a fazer exame de todo mundo. Fazíamos música, Bruno tocava acordeon, a gente fazia sarau de música. Os Doutores da Alegria de meio século atrás. E aí... era uma coisa que as pessoas não aceitavam, né? Não. Exames de sangue tratavam as pessoas de verminose, de anemia, disso, de aquilo, de diabetes, de hipertensão. Era tudo cuidado. E aí nós conseguimos dar 60% de alta para os pacientes que eram considerados irrecuperáveis. Fim de linha. Maravilha. O pavilhão era... Quando chegava a visita, mostrava o pavilhão São Miguel II. Era todo limpo, pintado. Os pacientes tinham a chave da porta. Ele que determinava quem entrava, quem saía. Responsabilidade e tal. Nós demos alta de... O pavilhão, só para eu entender, ele era uma grande enfermaria? Era uma grande enfermaria. Era um estilo mourisco. Ele era um quadrado, com um jardim central enorme. Tá. E assim, eles dormiam sob o mesmo teto, sem paredes separando eles? Não tinha nada separado. Tá. Eram grandes enfermarias. Sim. Né? Tinha cozinha, enfim. Mas era... Então, cada pavilhão funcionava meio que como se fosse um hospital independente? Como se fosse um hospital independente. Tá. Tinha um que eu não entrava, que era o pavilhão infantil. Eu entrei uma vez, eu chorei durante 3 dias, eu nunca mais quis entrar no pavilhão infantil. E aqueles seres no chão, era uma coisa... horrível. Era uma coisa pavorosa. Tinha o das mulheres, que eu fiz é uma alegria na minha vida, a recuperação que eu fiz de algumas mulheres, tratada... Mas isso é outra... Bom, nós demos 60% de alta. As famílias vieram e levaram seus pacientes embora. E nós fomos demitidos. Meu Deus do céu. Porque nós não estávamos dando lucro. Meu Deus do céu. Primeiro começaram a proibir que a gente fizesse o exame. Depois começaram a proibir que a gente tinha que vir 2 vezes por semana fazer isso. Chegou o tempo tinha que preencher ficha e começaram a botar burocracia e dificuldades para a gente não fazer o serviço. Nosso serviço era humanitário. E aí nós fomos demitidos. Inacreditável isso.
Meu Deus do Eu céu. tenho isso como uma medalha. Sim, claro que é. Havia no pavilhão das mulheres, eu não sei se estou saindo muito do assunto, mas Não, havia não. no pavilhão das mulheres, me chamaram para ver uma senhora lá. No quarto não via ninguém, havia uma sombra no canto, uma coisa enorme. O que era aquilo? Quando eu olhei, era um ser, uma morena, enorme, Sim. soro correndo das feridas das pernas, Tadinha, gente. a língua do lado de fora, não abria mais os olhos, mixedema, Morrendo. hipotiroidismo, Hipotiroidismo. entupida de remédios Ou seja, psiquiátricos. maltratada. Porque a família, ela teve, às vezes, uma crise de nervoso, puseram lá e começaram a dar calmante. E aquilo foi se repetindo. Repete o exame, repete a medicação. Eu parei tudo, comecei a tratá-la do mixedema. E fui tratando em 3 meses, essa mulher perdeu 50 e poucos quilos. E ela foi indo, teve alta. Foi ser complementar o tratamento no Hospital Geral de Bom Sucesso, onde eu trabalhei toda a minha vida. E cheguei até direção no hospital. Caramba, isso em que ano você foi diretor do Hospital de Bom Sucesso? Eu entrei em Bom Sucesso em 1967. Não era nem médico. Eu entrei como operador de aparelhagem médica. Olha só. Eu empurrava carrinho no pátio para fazer eletro, para fazer raio-x. E aí mas já fazia medicina. Estava no 67. Formei em 69. Isso. Aí comecei a fazer substituição no ambulatório. Um mês eu era pneumologista, outro mês eu era nefrologista. E assim foi. Aí chamei, naquele tempo não tinha concurso, aí chamei a atenção da direção, talvez pelo meu serviço, e o diretor recomendou que eu fosse contratado. Entendi. E fui contratado. Fui primeiro para a emergência, depois fui para a enfermaria, 348, enfermaria de mulheres, cardiologia. E aí, lá para 74, 75, isso foi um pai para mim, o Dr. Flávio de Carvalho, cardiologista, estava fundando o CTI. Queria alguém e me chamou. Eu trabalhava nos servidores do Estado no CTI, concursado. E aí me transferi para lá, para Bom Sucesso, fiquei com as 2 situações lá, fazendo, e montamos o CTI, que trabalhou 30 anos. Fui chefe, daí eu passei, do chefe do CTI, eu passei uma luta, era do conselho, uma luta política do hospital para tirar uma determinada diretora que estava acabando com o hospital, foi no tempo do Collor. Pelo jeito não mudou muito até hoje. Não. Eles agora botam fogo, é diferente. E aí cheguei até a direção do hospital. Legal. José Carlos Diniz, 81 anos de idade, 80 anos de idade, não aumenta. Não aumenta, tá bom como tá. Contei o intraútero também. 80 anos de idade, 54 anos de formado. Como é que, ainda atuante como médico, o que você encara como os seus maiores desafios agora, né? Você está entrando entrou na nona década de vida e ainda trabalhando. O que você tem de maiores desafios para o futuro? Quais são os seus planos de futuro? Bom, eu digo que a gente não pode parar de sonhar. Nós somos movidos a sonhos. Eu, pelo menos, sou. Tenho uma mente inquieta. Isso é bom, né? Se eu ficar parado, morri. Então, eu estou sempre fazendo alguma coisa. Faz atividade física, Diniz? Fazia. Agora eu parei um pouco porque estou com alguns probleminhas para resolver em casa, negócio de saúde. Mas vão ser resolvidos. Porque você é um shape de quem faz atividade física, tão atuante aí também. Eu acho que o médico, como eu disse no início, a medicina é a profissão que você mais ri e mais chora. Isso eu escutei a primeira vez com meu filho. Quando o filho me pediu, eu era diretor do hospital, ele me pediu que ele queria ver um centro cirúrgico. Ele já tinha ido a vários lugares testar. Achei bacana essa profissão, achei bacana aquela, mas nada o empolgava. E eu levei, ele foi ao centro cirúrgico, ficou com o Amado no centro cirúrgico. E na hora de eu ir embora, o Amado disse, o garoto está indo aí, mas não fala nada para ele não, que ele desmaiou aqui. Eu fui falar com ele, desmaiei, porque a
a mulher estava com pancreatite e chorava de dor na sala e demorava para ir para a sala. Eu fiquei agoniado com aquilo. Empatia. Uma boa qualidade para ser médico. Isso aí. E aí, uma anestesista, muito amiga, escutando conversar com ele, disse para ele: você vai aprender que a medicina é a profissão que mais se ri e mais se chora. Alegrias extremas pela realização, né? O feito que você fez, você conseguiu fazer, a ajuda que você deu a essa pessoa. Se eu não tiver isso, você não é nada. Mas ela te cobra um preço muito alto por isso. E você tem que ter o que eu chamo de mundo paralelo. Eu tenho um mundo paralelo. Eu tenho uma identidade secreta. Aliás, mesmo, eu tenho duas identidades secretas. Caramba! Que não é tão secreta assim. Uma delas é um derivativo que me obriga a pensar, me obriga a fazer coisas, me instiga, me desafia o tempo todo, que é a astronomia. E eu faço fotografia do céu. Sou o mais velho astrofotógrafo ainda em atividade. Sou muito respeitado, os garotos são muito amáveis comigo, eu sou muito grato por isso. E me realizei um pouco nisso. Né? A gente tem que ter esse mundo paralelo para você sair um pouco da sua rotina, do seu sofrimento, das dores que a gente leva, para ter um lugar que faz você pensar, faz você expandir a mente. O outro mundo paralelo é um exercício que eu faço há 14 anos e que esse ano, graças a Deus, vai se repetir, que é ser Papai Noel no Instituto Poricultura Matagão de Esteira. Então é de lá que eu te conheço. É de lá que eu te conheço. Eu te vi e falei, caramba, eu conheço ele de algum lugar. Então foi de lá. Os alunos contadores de história, eles me convidam e todo ano eu vou lá, fantasia, vejo Papai Noel. Sim, então é de lá que eu te conheço. Quando eu te vi aqui, me é familiar. Eu estava tentando ver aqui no teu perfil, falei, não consegui ver lugares que a gente frequentasse juntos. Então é de lá que eu te conheço. Então, só sabia que você era médico. Não sabia. E tem histórias e mais histórias gratificantes. O que eu quero? Eu acho que eu sou muito grato pela família que fiz. Muito grato. Diniz, você tem quantos filhos? Você falou da tua família, né? Quantos filhos você família tem? Que eu sou... É uma família muito especial. O Papai Noel tem família. Tem família. Eu tenho a minha esposa, casada há 54 anos. Olha. Companheira de vida. Tenho um filho mais novo. Que é cardiologista. Cardiologista. Sim. Bernardo. E tenho a minha filha, que é publicitária, Bárbara. E que só me deram alegrias. Eu só lembro das coisas boas. Que bom. O filho agora, por exemplo, ele está indo, já me deu eu já fui assisti-lo falar no Congresso Mundial de Cardiologia algumas vezes. Olha só, que orgulho para você. E ele está indo agora não para apresentar trabalho, mas vai para conferências no Congresso agora em Nova York. Muito legal. O que é que eu vou querer mais? Deve você me perguntou qual é o meu sonho. Isso. O meu sonho é continuar mais um pouco. O meu sonho é não perder a fé nas pessoas, porque está cada vez mais difícil manter a fé e a esperança. Eu ainda tenho. E eu acho que nós precisamos não é religião, é fé, é acreditar. Eu que lido com o cosmos, que lido com as estrelas, as galáxias, que vejo o universo, fico tão reduzido nosso tamanho, as ambições, as brigas, as guerras, totalmente inúteis diante
da grandeza do cosmos. Nessa diminuição, nos reduz a nossa empáfia e nos coloca onde a gente deve ficar. Você, então, é uma pessoa religiosa? Você acredita em Deus? Nesse aspecto, sim. Eu não tenho uma religião. Tá. Eu sou católico, eu sou muçulmano, eu sou judeu. Não, eu não tenho uma religião. Eu tenho muito mais para o budismo do que para outra coisa. Sim. A concepção do budismo me atrai. Entendi. Me atrai porque ela completa o pensamento que eu tenho, a ideia que nós temos hoje do cosmos. Mas essas religiões, assim, elas têm como pano de fundo fazer bem, promover a harmonia. Sim. As boas religiões são assim, né? Todas falam a mesma coisa, né? Todas procuram te dar uma esperança e te colocar regras de conduta. Claro, né? Então, tudo bem. Isso sim. Agora, eu tenho tanta coisa para fazer. Tanta coisa que eu tinha vontade de fazer. Quero ficar um pouco mais por aqui. Dá tempo ainda. A gente está finalizando o nosso podcast. Foi um prazer enorme estar aqui com o meu amigo, né, José Carlos Diniz, Papai Noel e médico cardiologista. E é isso aí. Eu acho que a gente bateu um papo bom, foi legal. Espero que vocês tenham gostado. Tem o telefone do José Carlos Diniz, que é... eu ainda atendo no 2196-8134. E 021, que é Rio de Janeiro, né? Não, esse 21 é o número. Não, então sim, é 21. 21, que é o Rio de Janeiro. 2196-8134. Isso. Na Tijuca. Na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E muito bom estar aqui com você. Eu queria te presentear com a minha caneca, do Amigos, trouxe da gente. Muito obrigado. E aí, quando você estiver lá com o Papai Noel, manda uma foto pra gente, para prestigiar você. Foi muito bom estar aqui contigo, uma experiência muito legal e gratificante. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu só falei de uma vivência, de um tempo de vida, de mais de meio século. Mais de meio século. E eu quero dizer que se serviu para alguma coisa, que é manter a esperança do bom relacionamento, manter a esperança da confiança, da empatia dos médicos. É isso aí. Se o paciente, a classe está ficando um pouco desacreditada por causa dessa comercialização. Que nós voltemos a ser os médicos de outrora com a tecnologia de hoje. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Compartilhe esse vídeo. Informações de qualidade, sim, servem para salvar vidas. Um abraço. TVC, a TV do Correio da Manhã.